Cartag de lenga est. Urbe latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 141º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Salve para os apoiadores, os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi, os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Uri Base, os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. Também quero aproveitar para mandar um salve especial para Marcelo Buriola Escanferla por ter feito uma generosa doação via Pix. Então aqui o nosso muitíssimo obrigado. Vamos agora para o nosso Recapitulando. Muito bem, pessoal, estamos de volta após uma breve pausa aí para curtir umas férias com a família, jogo rápido, 2 semaninhas, mas isso deixou o podcast atrasar um pouquinho. Então bora recapitular o que a gente viu no último episódio, antes do episódio bônus. Bom, pessoal, a gente começou no episódio 140 a entrar na Batalha de Teutoburgo, uma das piores derrotas do Império Romano. A gente conheceu um pouco dos personagens principais, né, do lado romano, o Marco Quintílio Varo, e do lado germânico, o Armínio, que era um príncipe querusco. Os queruscos eram uma tribo germânica e Armínio e seu irmão Flávio foram levados ainda pequenos para Roma, em algumas circunstâncias aqui que a gente não tem muitos detalhes, mas tudo indica que foi algum acordo e com a tribo dos queruscos, né? Isso era uma prática comum. Uma vez que faz um acordo com uma potência, você entregar reféns para provar que você ia ter um bom comportamento. E também a ideia dos romanos era romanizar essa nobreza, essa elite ainda pequena, para quando eles voltassem para assumir uma posição de chefe, de príncipe ali na sua tribo, eles pudessem então ter um vínculo com Roma muito grande e continuar esse processo de romanização. Bom, o nosso Armínio ele foi criado em Roma, foi educado em Roma, serviu no exército romano com honras, né, chegou a receber cidadania romana e também o título de equité ou cavaleiro, que seria ali a segunda classe mais alta em Roma, abaixo apenas da classe senatorial. Mas, apesar dessas honrarias romanas, o nosso Armínio não nutria nenhum amor por Roma, e sim ódio, e queria fazer de si rei da Germânia. Bora continuar essa história, bora pro episódio de hoje. Roma, 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 Roma. Roma, nua e crua. Bom, pessoal, dando sequência aqui na Batalha de Teutoburgo, no episódio passado eu tentei dar uma preparada aí no terreno e agora vou entrar um pouco mais nessa história, entrar um pouco mais em detalhes e provavelmente teremos mais um episódio para fechar aqui a Batalha de Teutoburgo. Bom, já falei que, né, o Armínio, que vai ser o principal rebelde, aí, o líder germânico na batalha, ele era da tribo dos queruscos. Só para dar uma noção ali, essa
tribo aí fica na região do que hoje seria ali Hannover, na Alemanha. Como já também comuniquei aqui, né, falei no episódio passado, o Armínio ele lutou pelo exército romano por muito tempo e ele lutou especificamente aí no que ficou conhecido como a Grande Batalha Ilírica, que acontece ali entre 6 e 9 depois de Cristo. Eu não dei muita atenção aí, até citei que essa rebelião na Ilíria estava acontecendo, mas não foquei aqui, porque apesar de ter sido uma batalha importante, outros eventos ali envolvendo Augusto, a família imperial, Tibério indo embora, a Júlia, acabam por ter mais relevância aqui na nossa história, mas essa foi uma grande rebelião e há algumas similaridades ali entre a região da Ilíria e a Germânia. E o que acontece é que a Ilíria, assim como a Germânia, era formada por diversas tribos ali com alguma semelhança étnica, cultural, mas elas eram ferozmente independentes e viviam lutando umas com as outras. Isso, como a gente já viu aqui ao longo do podcast, facilitava muito a conquista romana. Só que acontece que nessa época aí de 6 a 9 depois de Cristo, aí onde existe essa grande batalha da Ilíria, é que as tribos resolvem se unir e se rebelar contra os romanos e basicamente eles se unem, atacam os fortes romanos na região, conseguem causar pesadas baixas nos romanos e então Roma responde uma mão pesada como sempre, trazendo aí seus exércitos e acredita-se que o nosso Armínio lutou nessa grande batalha. E não só lutou, como aprendeu algumas táticas de guerrilha que deram super certo com os ilírios e ele, ao que tudo indica, copia parte dessas táticas. E não só as táticas militares em si, táticas de emboscada, táticas de aproveitar as vulnerabilidades romanas e nunca lutar contra os romanos no campo de batalha, onde os romanos eram mais fortes, sempre tentar fazer alguma emboscada ou pegar os romanos, de certa forma, desprevenidos e não completamente preparados para a batalha. Outro ponto bem relevante é que ele percebe que a união dessas tribos também, né, quando as tribos unidas sim podem fazer frente a Roma, enquanto elas separadas não teriam nenhuma chance, e o processo que ele consegue de unificar tribos germânicas para lutar contra o inimigo comum, os romanos, foi muito bem sucedido, como vamos acompanhar aqui. Vou entrar mais um pouco em detalhes que vão ser importantes aqui na história também. A tribo dos queruscos, como em várias outras partes, né, é normal ter algum tipo de divisão interna, principalmente havia a divisão de como lidar com os romanos, de como se aliar a eles, se manter uma distância estratégica, se confrontar os romanos. E dentro dessa tribo, né, dos queruscos também, havia ali um outro nobre chamado Segestes. Ele tinha uma filha que chamava Tusnelda. Ah, tá de sacanagem, né? E esse Segestes, ele vai ter uma quebra ali com Armínio, eles vão se tornar inimigos, uma vez que essa Tusnelda, né, algumas fontes dizem que ela foi roubada pelo Armínio, do seu pai, que ele meio que sequestra e casa. Mas tem outras fontes que indicam que ela fugiu com Armínio por vontade própria. Tusnelda era uma mulher guerreira. Aproveito aqui para dar uma dica cultural aí. No Netflix tem uma série que chama Bárbaros, se eu não me engano, que trata da Batalha de Teutoburgo. E é uma série alemã, então vista ali a partir do ponto de vista germânico, e é muito interessante. E lá mostra também essa Tusnelda como uma guerreira, uma mulher com um ímpeto guerreiro e liberdade, né, que aparentemente a ira, a vontade do Armínio de derrotar os romanos foi o que atraiu tanto a Tusnelda, enquanto o seu pai, o Segestes, queria ter um alinhamento mais direto com os romanos. E, né, a Tusnelda foge com Armínio, e vai com ele sem o consentimento do seu pai. Não temos certeza se ela foi roubada pelo Armínio ou se ela fugiu com Armínio por vontade própria, mas o que a gente sabe é que isso, né, causa uma rusga entre os dois, e veremos um pouquinho mais tarde que o nosso Segestes vai reaparecer aqui na história. Outro ponto, né, que eu já venho tocando aqui há algum tempo, é que as tribos germânicas eram muito desunidas e
foi um feito absurdo. O Armínio conseguiu unificá-las para enfrentar os romanos. Não vai ser uma união permanente, a gente vai ver isso ao longo da história, aí vai ser uma coisa bem pontual para expulsar os romanos de lá, mas não deixa de ser um feito político, diplomático, incrível dele conseguir juntar tantos guerreiros de tantas tribos diversas para encarar os romanos. O exército aí que vai, germânico, que vai lutar contra os romanos tem aí uma estimativa de algo entre 18 e 25 mil soldados. Não era muito distante do exército romano, né? Varo estava na região com 3 legiões, a 17ª, a 18ª e a 19ª legião. Cada legião tinha em média ali cerca de 5 mil soldados, então ali a gente já tem 15 mil legionários, e lógico que sempre há tropas auxiliares, quando eles estão em território germânico, sempre tropas dessa região também são cedidas ali, então a gente também pode ter uma noção que o exército romano ali estaria algo entre cerca de 15 a 20 mil guerreiros, sendo 15 mil legionários. Bom, dito isso, vamos agora voltar um pouquinho mais para os romanos e entender um pouquinho mais da dinâmica que estava acontecendo ali, né? Então, o Varo, ele é considerado o primeiro governador da Germânia, ou seja, a primeira vez que, de fato, Roma ia tratar ali a Germânia como província, e já abordei um pouco mais disso nos episódios passados, né? Como eu vinha falando das campanhas com o Druso, depois até com o próprio Tibério, não era normal os romanos passarem o inverno na Germânia por ser muito perigoso. Então eles, primavera, verão, que eles rondavam ali pela área, iam com os exércitos, marchando pela região, estabelecendo alianças, lutando com os adversários, e com o nosso Varo não foi diferente. Então, ali mais ou menos no ano 8 depois de Cristo, ele começa seus preparativos e basicamente ali no ano 9 depois de Cristo entra na região com as suas legiões. Só que conforme os romanos vão marchando ali pela Germânia e passando por tribos, eles também, conforme vão marchando, vão construindo fortes, que toda vez que eles paravam a marcha, né, é normal dos romanos, como a gente vê, eles montam um forte, em vez de desmontar, eles iam deixando aqueles fortes na região como se fosse também um caminho de volta. Então, quando eles fossem marchar de volta, eles já teriam uma série de fortes para ir parando, descansando com segurança até retornar para a Gália. Então, esse era o que o Varo vinha fazendo, né? Marchando pela região, construindo fortes toda vez que eles paravam, mantendo aqueles fortes ali como um caminho de volta seguro, caso precisassem. Bom, esses fortes eram algo bem, vou dizer assim, rudimentar, bem estabelecido para defesa mesmo, não era nada como se fosse assim, uma construção permanente, rebuscada para trazer conforto, mas basicamente uma construção militar, rápida e que trouxesse proteção. Mas, como eu disse, isso era basicamente ali Roma tentando de fato estabelecer a Germânia como província, e o Varo estava buscando algum lugar para construir sua residência, para construir a sua base de verão, onde sim seria algo mais bem estabelecido, algo que trazesse conforto para os oficiais romanos, que não fosse uma mera instalação militar, mas sim que fosse uma instalação mais urbanizada, vou chamar assim, talvez não é um bom termo, mas uma instalação mais sofisticada e mais permanente. Bom, aí a gente já começa a ver o dedinho do Armínio e do seu plano maquiavélico, porque ele convence Varo a se instalar, né, instalar a sua base de verão ali, o seu acampamento de verão em território querusco, né? Ou seja, em território ali da tribo do próprio Armínio. E por que o Varo se convenceu a parar lá? Primeiro, porque os queruscos já eram uma tribo aliada de Roma. Segundo, o lugar era relativamente bem posicionado ali, uma posição meio central na Germânia, onde, né, você quer exercer influência por toda a região, tem um ponto central ali, é bem estratégico, e acontece que o Varo se sente tão confortável ali que ele resolve parar de marchar pela região e ficar mais estabelecido e despachando dali. É que quero evitar a fadiga. Como se fosse a central política romana ali da região. E aí o Varo começa a agir mais como um político, começa a agir mais como
um mediador ali entre as tribos, um juiz para resolver causas internas ali, do que realmente um líder militar na região. E isso acaba sendo ruim para o Armínio, porque ele não queria os romanos parados ali dentro de um acampamento bem estabelecido. Ele precisava que os romanos se expusessem ao perigo, e atacar os romanos num forte bem construído, numa instalação como esse acampamento de verão, seria suicídio na certa. Mas como a gente viu aqui no episódio passado, né, o Armínio já vem preparando o terreno ali pelo menos há 2 anos para essa rebelião acontecer. Então ele já tinha feito vários acordos, vários arranjos ali com várias outras tribos que odiavam os romanos, e ele então, vendo que o Varo se estabeleceu e pretende ficar ali de uma maneira permanente, pede para outras tribos, né, aliados de outras tribos, começarem a atacar o território querusco. Parece até um pouco um contrassenso, né? O Armínio Querusco pedindo para outras tribos atacarem o próprio território, mas isso fazia já parte do plano do Armínio, porque ele queria desalojar os romanos ali. E aí, quando começam esses ataques, o Armínio também convence o Varo que a melhor maneira dos romanos mostrarem para os germânicos em geral o quão valiosa era a aliança com Roma, era Roma defender os seus aliados. Então ele basicamente pede ali que Roma ou ajude os queruscos e o Armínio a expulsar essas tribos, essas outras tribos germânicas que estão atacando o território querusco, e não só o território querusco, estão atacando diretamente os romanos, né? Além dos soldados, existiam os romanos construindo infraestrutura, estradas ali fortes, como eu falei. Então tinham romanos trabalhando em construções e também são atacados por essas tribos. Bom, o Varo se convence, né, de que precisa Roma dar uma resposta a esses invasores, mas em vez de ele sair de lá com todas as suas tropas, ele basicamente manda alguns destacamentos para acompanhar o que essas tribos estavam fazendo, entender o tamanho da ameaça, quem eram essas tribos, qual era o tamanho delas, quantos soldados tinham, para preparar ali, de certa forma, um contra-ataque. Aí é mais ou menos nessa época aí onde os romanos estão lidando com essa invasão do território querusco, despachou as tropas ali, algumas tropas para acompanhar e ver o que estava acontecendo, avaliar o tamanho do problema, etc. E quem aparece de volta é o nosso Segestes, o pai da Tusnelda. E ele pede uma audiência com o Varo, ele entra lá, nessa audiência tá junto o Armínio também, outros oficiais romanos, e o Segestes conta todo o plano do Armínio pro Varo. Ele basicamente descreve exatamente o que o Armínio veio aprontando aí nos últimos anos, e o Varo começa a ficar, assim, de certa forma desconfiado, mas o Armínio dá um migué qualquer e consegue convencer o Varo de que o Segestes era só um cara que estava querendo mais poder, queria cortar o Armínio ali da região e trazer o seu grupo político. Ele conta a história da Tusnelda, né, que fala que é o cara que não aceitou, que a filha quis ficar com ele, e o Varo acredita no Armínio e basicamente ali ignora todos os avisos do Segestes. E aí parece até uma coisa controversa, né? O cara vem, conta que o Armínio tá promovendo uma rebelião, que esses ataques em territórios queruscos, na verdade, é um ataque combinado com o Armínio, isso é para realmente tirar os romanos dali e colocar eles numa situação difícil. Porém, o Armínio contra-argumenta e o Varo acaba acreditando no Armínio. E aí até parece, pô, como esse Varo é burro. Você é burro, cara, que loucura. Por que ele não prestou atenção? Ele tem um pouco disso também, né? Mas eu acho que a minha leitura particular é que o preconceito falou mais alto, né? O Armínio foi alguém criado em Roma, foi alguém que falava latim, ele era um cidadão romano, ele era um cavaleiro romano, então ele tinha ali a confiança do Varo, e até como eu falei nesse primeiro entrada aí, desde que o Varo passou pela Gália, entrou em território germânico, o Armínio veio preparando o terreno no sentido de ganhar a confiança do Varo. Então, até ele se estabelecer ali no seu
acampamento de verão, o Armênio vinha sendo, assim, ponta firme demais com o Varro, ganhou a confiança do Varro. Ele falava, né, latim fluente, sem sotaque nenhum, porque cresceu ali em Roma, lutou nos exércitos de Roma, né, como eu falei, cidadania, títulos de nobreza. E eu imagino do outro lado Segestes, que devia falar um latim horrível, com um sotaque provavelmente difícil de entender. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. E é normal do ser humano, e principalmente é normal de potências, né, maiores. Você vê, por exemplo, o preconceito dos americanos com o mexicano, que se vê superior. Então, e psicologicamente mesmo, né, você tende a acreditar, dar mais confiança quem é mais similar com você, né, quem fala a sua língua, quem entende os seus costumes. E o Segestes, apesar de fato ser um aliado romano, foi completamente desconsiderado o seu aviso, e isso vai cobrar um preço caro do Varro. Bom, passado esse evento aí que o Segestes foi completamente ignorado pelo Varro e que as tropas romanas então conseguem informar Varro como é que tá a ameaça, o que vem acontecendo. Isso também o Armínio já tinha combinado, então essa ameaça que começa com ataques pequenos vai crescendo em proporção. Isso fazia parte do plano, justamente para o Armínio convencer o Varro a sair de lá. Qual que era a ideia do Armínio? Ele falou, pô, Varro, se liga, se tu não fizer nada, essa rebelião vai se espalhar por toda a Germânia. A gente tem que agir rápido, que primeiro a gente impede que isso se espalhe, e segundo, a gente mostra que os romanos são a força militar dominante e que quem se alia com os romanos é protegido, quem não se alia com os romanos é aniquilado. Lógico, eu tô falando aqui tudo bem rápido, mas de entrar, marchar, construir fortes, chegar no território querusco, despachar de lá, resolver tretas internas políticas entre tribos germânicas e etc. Isso vai passando os meses. E o Varro, então, não quer começar uma campanha militar, porque agora já está de novo perto de chegar o inverno e não tem como manter uma linha de suprimentos, não tem como fazer uma campanha de inverno. O Varro queria fugir dessa e não teria como sustentar realmente uma campanha, né? Mas o nosso malandro Armínio diz que conhece uma rota, né, que daria para eles atacarem os rebeldes e ter tempo hábil para retornar para a Gália ainda antes do inverno chegar. Então o Varro cria o problema, né, para vender a solução. Então fala, cara, relaxa, eu sei um caminho aqui, eu conheço os atalhos, a gente vai conseguir pegar esses caras e a gente vai voltar para a Gália sã e salvo antes do inverno. E não é só isso, ele também pede para o Varro deixar ele sair na frente. Ele diz que vai buscar ajuda com outras tribos, que vai buscar mais guerreiros, mas direciona o caminho para o Varro, fala, ó, pega aquele caminho ali, você vai pegar um atalho, eu vou indo na frente com a minha cavalaria aqui, com os meus aliados, vou recolher mais guerreiros de outras tribos germânicas aliadas e em 3 dias eu encontro vocês. Ele passa então o caminho ali da floresta de Teutoburgo como esse atalho para o Varro pegar e eles se encontrarem em 3 dias para então acabarem com essa ameaça e impedir que ela se espalhe. Bom, o Varro inocentemente Sabe de nada, inocente. aceita essa proposta, né? Então ele pega todas suas 3 legiões, mais seus auxiliares, e começa a marchar ali em direção à rota que o Armínio indicou. O Armínio e seus comparsas saem na frente, segundo ele, para buscar mais tropas, para ajudar os romanos, para ir analisando como tá as coisas antes do Varro chegar, né? A ideia era ele buscar mais aliados e também avaliar melhor era o tamanho dessa rebelião, como que essa rebelião estava crescendo, a fim de trazer informações fresquinhas para quando os exércitos se encontrarem. Mas na verdade, o nosso Armínio foi preparar a emboscada na floresta de Teutoburgo. E como foi essa emboscada? Bom, isso a gente vê no próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!